Aqui, nosso avatar aqui do usuário. Se eu clicar aqui no usuário B, eu loguei agora com o usuário B. Não é nem B, eu acho, nem lembro qual é o usuário aí. O nomezinho dele que começa com U, né? Tá aqui na nossa home. Na verdade a gente tá usando esse aqui, ó, user, né? Que é o B, né? Beleza? Certo, então tá funcionando essa parte. Vamos melhorando aqui o nosso Profile Dryer. Então, depois do bora lá, a gente pode colocar aqui, depois desse bora lá, a gente pode colocar um Sized Box. Vamos lá. Aqui não, Triple, depois do Triple, né? Sized Box, com a altura de 16, tirar essa vírgula. Vamos colocar aqui um formulário, beleza? Não é um formulário, a gente só pode alterar, creio que a gente só pode alterar, cadê o nosso modelo de User Model? Cara, a gente pode alterar e-mail? Não, porque se alterar e-mail a gente perde o vínculo, né? Então na verdade a gente pode alterar nome, URL e password. Só que password já é uma coisa mais... vai ser em outro local, tá? Vamos permitir aqui que altere o nome somente. Então, a gente tem um bora lá title, e eu vou utilizar ele, beleza? O que ele espera aqui? Um Text Edit Controller. Beleza? Final Name Controller. E ele é do tipo Text Edit Controller. Instanciei aqui, posso já pegar esse Name Controller e colocar aqui como nosso controlador. O hint text vai ser nome de usuário. Na verdade vai ser nome. E esse hint aqui, na verdade, nunca vai aparecer, né? Porque se existe um usuário, provavelmente ele já tem um nome. Então esse nome aqui não vai aparecer. Bem difícil. Is editable? Ele pode ser editável? Sim, porque eu estou logado com o usuário, então eu vou permitir que ele altere o nome dele, né? Ele só entra nessa página se ele tiver um login. E o onChanged, a gente pode colocar aqui o setState. Não, o onChanged não tem nada, na verdade, porque o onChanged ele estava sendo utilizado para poder salvar, né? Assim que a gente não vai utilizar o onChanged, a gente vai utilizar outro depois aí que a gente vai colocar. Mas a gente tem aqui então o nosso nome e o texto dele. Tá. Ele vai. Como é que eu inicio? Como é que eu vou iniciar o nome que vai ser apresentado aqui? Porque ó, eu só consigo colocar alguma coisa aqui se eu digitar, beleza? E se eu der o OK, aí aparece o nome aqui do usuário. Só que quando eu entro aqui, ó, assim como a imagem, ó, entrei aqui, assim como a imagem, ele já tem um nome, certo? Se ele tem um nome, eu tenho que preencher esse name controller text no início da criação desse dryer. Então, no init state, eu já vou dar um name controller.text, vai ser igual ao meu usuário, né? Vai ser igual ao meu login username. Isso aqui, ó. Beleza? Vamos tentar aqui. Então, ó, se eu entrei aqui, ele já sabe que é admin. E só que ó, ele já está instanciando, ele já está iniciando como modo de edição, mas na verdade eu queria que ele já apresentasse assim, né? Tá? Eu não queria que ele apresentasse nesse modelo. Vamos dar uma olhada lá no nosso bora lá. Title is editable. Eu vou colocar false. Deixa eu ver. Se eu colocar false, nem aparece o botãozinho de... não, ele não está iniciando no modo true. Vamos ver aqui o que determina
se o nosso bora lá vai ser editable, né? Olha só, o nosso text editable tá pegando aqui do modular, né? Para dizer se edit text é true ou falso. Is editable significa que o componente é editável, permito ou não, né? Por exemplo, quando eu entro aqui, eu permito ou não editar Rei da Codorna. Se eu for um usuário que não sou dono do evento, eu não permito que ele edite, né? Aqui também depois a gente tem que colocar essa regra. Eu não gosto não dessa pizza. Tá sabendo um carro estacionado lá em cima? É do Soares. Do Soares. Não, ele me mandou uma mensagem. Eu vou falar com ele. Beleza. Acho que eu esqueci de avisar, bombeiro. Desculpa aí. Tá. Beleza. Então, os is editable é para dizer se eu mostro ou não o lapisinho. Beleza? É só para isso que ele serve. O edit text é o estado. Beleza? Eu preciso dizer se o estado inicial dele, então vou ter que colocar aqui também, ó, bool, state is edited. Não. State edit text. Qual o estado da edição de texto? Edit text. Qual o estado da cadê? A princípio ele é falso. Beleza, eu não vou. Tá memoriado demais. Não vou querer não. A princípio ele é falso. Beleza? Hint text não, cara. Esse state aqui, ó. Ele a princípio ele é falso. Eu não gosto de pista de doce. Beleza? E no início aqui, antes de iniciar o init state, eu já pego o meu widget ponto state edit text e atribuo a esse edit text aqui. Beleza? Porque esse aqui vai ficar mudando de estado. Então eu já atribuo esse valor. Dessa forma, em vez de eu passar isso aqui, ó, como eu estou utilizando lá no meu event state, no meu event details, na verdade, eu vou passar assim, ó, o state é igual a essa informação, beleza? Do evento. Então, se o evento for diferente se for igual a nulo, ele é true, senão ele é falso. Então, isso quem está passando aqui é o próprio evento. Já aqui, ó, eu não vou passar dessa forma, beleza? Vou passar falso. Aliás, eu não vou passar nada, eu só estou atribuindo esse valor aqui. Então, lá no nosso driver agora, vamos achar nosso driver aqui, ó, no nosso driver, o meu state editor é true também, beleza? Ó, dessa forma, agora sim, quando eu entrar aqui, ele é editável? Não. Qual o estado inicial dele? Falso. O estado inicial dele é falso. Então, vamos ver. O estado inicial é falso. Eu só vou editar se eu clicar aqui. Tudo bem? E o Rei da Codorna aqui continua igual. Ó. Se eu não estou participando do evento ou não estou logado, ele não fica aqui permitindo editar. A mesma coisa se eu for administrador, ó, ele permite eu editar. E se eu for criar um texto? Vamos ver se está funcionando. Se eu for criar um evento, beleza, o estado inicial dele foi true, né, de acordo com aquela regra lá, certo? Então a nossa regra era aqui, ó, nossa regra aqui do Event Details, se o evento for nulo é porque ele está criando um evento do zero. Então se ele está criando um evento do zero, é igual, ou é true. Se der true é porque ele está no estado de edição. Certo, aproveitando aqui, antes da gente continuar a criação da nossa page, vamos modificar esse editável aqui, né? Porque é o seguinte, ele só é editável com algumas regras. E as regras serão iguais, certo? Ao botãozinho de edit aqui do texto também. Então aqui, qual era a nossa regra? Bora lá,
Title, aqui tem um if em algum lugar aqui. Bora lá, title. Né? Ele só é editável se o evento componente datas selecionadas. Não. Datas selecionadas, edit calendar. Componente datas selecionadas. Eventos for diferente quantidade. Vamos ver qual era a regra aqui, né? Ele tem que estar logado e ele tem que ser admin, né? Lembra? Como que eu vou permitir ele editar se ele não é administrador? Ah, nossa regra está aqui, ó, bem no início. Então, is editable. Ele só aceita, né? Então, ó, index user participante, ele me passa aqui o index do participante e is editable. Então é o mesmo is editable. É esse is editable aqui que já tem uma regra. Então, o meu bora lá avatar, ele só deve aparecer, essa função aqui só deve existir se for isEditable. Se for isEditable, eu mando a função. Se não, eu mando uma função nula. Então, ó, dessa forma, se eu não estiver participando do evento, não mostra. Se eu for administrador, ele me mostra. E se eu tiver logado com o B aqui, ó, esse B não está participando do evento, mas eu vou participar do evento agora. Beleza. Mesmo eu participando, eu não sou um administrador, então o lapisinho não aparece. Tudo bem? Regras aí que a gente precisou adicionar, que a gente não tinha colocado. Outro detalhe. Esse botão de perfil aqui, ele só deve apresentar essa tela se ele tiver logado. Se ele não tiver logado, não aparece aqui o usuário, não aparece o nome, né? Não vai aparecer nada referente ao usuário. O que vai aparecer aqui? Um botão de crie sua conta ou faça login. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui no nosso profile, a gente pode fazer essa regrinha. Então, eu tenho aqui uma coluna, eu estou retornando uma coluna que tem esse avatar aí. Mas eu posso fazer um if aqui antes desse construtor com o seguinte: if user login user ele for igual a nulo, quer dizer que ele não está logado. Então, se ele não está logado, ao invés de mostrar o avatar e o título do nome, nós vamos entregar aqui para ele uma column com filhos, certo? Com filhos. E dentro desses filhos aqui, a gente pode colocar o nosso bora lá button, né? Escrito crie sua conta. Aqui embaixo um text ou vou colocar a vírgula aqui em cima, ou faça o login. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu não tiver logado, eu vou ter que reiniciar aqui o app. Tem que reiniciar, restartar. Ainda não. Ah, cara, tem um negócio aqui que eu fiz errado, ó. Alguma coisa aqui. Beleza, não estou logado no app, eu vou tentar entrar no perfil aqui. Ele aparece, crie sua conta ou faça login. Tá horrível aqui, né? Essa exibição. Primeira coisa, vamos adicionar esse padding aqui em cima para afastar o botão. E vamos colocar um espaçamento aqui entre eles, size box. A gente tem o size box aqui que a gente pode ficar colocando, mas tem um cara também muito interessante que a gente pode colocar aqui essa informação aqui, ó, main axis alignment. A gente vai querer um espaço entre eles,
Eventually, espaço Eventually. Se eu exibir assim, ó, o que ele vai acontecer? Ele separou espaço entre eles aqui, né? Inclusive ele botou essa informação. Só que a gente pode fazer aqui, a gente pode colocar um sized box, um expander. Deixa eu ver se funciona. Se eu colocar sized box, como é que fica? Eita. Ele expandiu tudo aqui e acabou não sobrando espaço para nada disso. Pode colocar essa galera aqui, ó, dentro de uma column children, né? Então, ó, e essa coluna também expandida. Então dessa forma eu estou reservando um flex de um quadrado aqui e um quadrado para esse outro expanded, ó. Toda vez que eu clico ali, né? Não? Ah, e eu vou colocar esse event, eu vou colocar aqui nessa coluna interna. Beleza, ó. Então, ó, esse espaço aqui todo é desse expanded. Daqui para cima é desse segundo expanded, só que ficou muito. Então, ó, esse expanded flex aqui, ele é 1, né? Já esse segundo aqui eu vou reservar mais espaço para ele. Eu vou dizer que o flex dele é 2. Então, ó, eu tô dizendo que... Eita, toda vez eu clico no lugar errado, ó. Beleza? Ou seja, é como se eu tivesse dividido esse espaço em branco aqui em 3. Então, ó, aqui tem um expanded, aqui esses dois quadrados faz parte desse expanded aqui. E os outros fazem parte dessa coluna. Vou aumentar para ficar melhor ainda. 3. Né? Posso aumentar, vamos botar 5 aqui para ver como é que fica. Aí, beleza? E antes aqui eu ainda preciso daquele nosso aqui do top, né? Eu preciso afastar. Qual a diferença da gente utilizar o expanded? Ó, ficou bonitinho, ficou espaçado. Qual a diferença da gente utilizar os expanded do nosso sized box? Ó? Essa coluna aqui eu fiquei separando. Na maioria das vezes que a gente trabalhou, a gente ficou afastando um ou outro com sized box. Qual o problema de eu utilizar sized box? Que se acabar o meu espaço disponível aqui, se eu estiver trabalhando com um celular que é baixinho, ele vai quebrar, né? O sized box não lidar com isso. Já com o expanded, não. Ele vai deixar flexível aqui, né? Ele vai tentar expandir. Melhor ainda seria utilizar o nosso flexible, porque aí ele fica flexível. Se sobrar espaço, ele cresce. Se não, ele deixa espaço reservado para quem necessita mesmo, entendeu? A gente deixa esse aqui como prioritário e esse aqui ele vai colocar se sobrar espaço, beleza? Então ficou bem assim. Beleza, na próxima aula a gente... vamos logar aqui para ver se vai dar certo, ó. Vamos logar com algum usuário para ver a visualização, ó. Se eu tiver logado, aí eu vejo o usuário. Se não, a gente vê daquela outra forma, beleza? Na próxima aula a gente continua aqui e a gente vai fazer a alteração do admin, né? Quando clicar no botãozinho OK, ele vai fazer o update do admin, assim como está fazendo aqui da imagem.